Nessa videoaula, vamos trabalhar com o comando sequência. Escolhemos abordar esse comando, pois ele nos permite trabalhar em conjunto com outros comandos do GeoGebra e realizar construções bem elaboradas. Começamos então abordando todas as sintaxes do comando sequência. Primeiramente, vamos ocultar a janela de visualização, porque todas as construções que realizaremos nesta seção não terão representação gráfica. Veja, todas as sintaxes do comando sequência foram exibidas nesse quadro azul. Vamos trabalhar com uma de cada vez. Na primeira delas, vamos trabalhar com sequência, primeira sintaxe, valor final. Essa sintaxe pede apenas que digitemos um valor. Vou digitar 15. Veja, o GeoGebra exibe uma sequência de números naturais, começando de 1 até 15, de 1 em 1. Vamos para a segunda sintaxe, sequência, valor inicial, valor final. No valor inicial, vamos colocar menos 5. E no valor final, 10. Teclo Enter. O GeoGebra exibe uma sequência de números começando em menos 5, indo até 10 de 1 em 1. A terceira sintaxe nos diz o seguinte: sequência, valor inicial, valor final e incremento. O incremento determina o intervalo entre um elemento e outro elemento da sequência. Então, neste caso, vamos colocar o seguinte: 0, 5, o incremento é de 0,5. Aqui é importante observar uma coisa. Os separadores dos elementos do comando sequência são vírgula. E a vírgula para o 0,5, na verdade, é um ponto no GeoGebra, 0,5. Teclo Enter. O resultado é uma lista de 0 até 5, que é o nosso valor inicial 0, o valor final 5, crescendo de meio em meio. 0,5, 1, 1,5, 2 e assim por diante. A próxima sintaxe nos diz o seguinte: sequência, expressão, variável, valor inicial, valor final. Na expressão, vamos declarar o seguinte: 2n. A variável n, valor inicial 1, valor final 8. Veja, declaramos aqui a variável n. Poderia ser qualquer outra letra a não ser x, y ou z, pois essas letras são variáveis internas do GeoGebra. Veja que na expressão nós digitamos 2n. O n, que é a nossa variável, ele vai variar de 1 até 8, que é o valor inicial e o valor final da sequência. Então, o 2 vai multiplicar o valor do n cada vez que ele crescer. Vamos ver o resultado. Teclo Enter. O resultado é uma lista que começa em 2 e vai até 16. O n começa em 1 e vai até 8. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Até 2 vezes 8, 16. A última sintaxe do comando sequência é sequência, expressão, variável, valor inicial, valor final e incremento. Todos os elementos desse comando nós já conhecemos. Neste caso, vamos declarar na expressão i. A variável é i, o valor inicial é 1, o valor final é 15, e o incremento, que é de quanto cresce o valor da variável da sequência, é 4. Teclo Enter, vamos ver o resultado. 1, 5, 9, 13. Veja, a sequência dizia que a variável começava contando em 1 e somava 4, que era o incremento. 1 mais 4, 5. 5 mais 4, 9. 9 mais 4, 13. O valor final da sequência era 15. Então, 13 mais 4 é 17. Passaria do valor final da sequência. Por isso que o GeoGebra exibiu apenas até o 13. Nesta seção, vamos trabalhar com o comando sequência para obter uma lista de pontos. Começamos então clicando na entrada e digitando o comando sequência. Vou escolher a quarta sintaxe. Sequência, expressão, variável, valor inicial, valor final. Na expressão, vamos digitar o seguinte: a,2a e fecha parênteses. Na variável, eu digito a. Valor inicial 1, valor final 6. Veja, o que digitamos na expressão me indica que eu vou ter uma lista de pontos em que as ordenadas valem o dobro das abscissas. Teclo Enter e o GeoGebra me retorna uma lista de pontos tanto na janela de álgebra quanto na janela de visualização. Em se tratando de listas, é importante mencionar o seguinte: todos os elementos compõem a mesma lista. Então, se eu selecionar qualquer um dos elementos individualmente, eu vou selecionar a lista toda. Isso acontece também quando eu mudo os atributos visuais da lista. Eu não consigo mudar apenas o atributo de um elemento, eu mudo de todos os elementos. Agora, vamos ocultar essa lista de pontos para trabalhar com uma função. Na entrada, digitamos a função f de x igual. Agora, vamos digitar o comando log. Log de x na base b, ou seja, o b é a base e o x é minha variável. Teclo Enter e o GeoGebra me retorna na janela de visualização e na janela de álgebra a função
f de x igual a log de x na base 5. Vamos fazer o seguinte, vou degenerar o eixo y para que possamos melhorar a visualização do gráfico da função. Clico na ferramenta mover janela e degenero o gráfico y. Pronto, já melhorou um pouco a visualização do gráfico. Agora, vamos construir uma sequência de pontos sobre o gráfico da função f de x. Clico na entrada e digito sequência, seleciono a quarta expressão e digito. Abre parênteses, o GeoGebra já fecha parênteses automaticamente, e, vírgula, f de i, a variável aqui é i, o valor inicial 1 e o valor final 10. O GeoGebra exibe a construção prévia e eu teclo Enter para confirmar a construção. Veja, agora está exibido, tanto na janela de álgebra quanto na janela de visualização, um conjunto de pontos sobre o gráfico da função f de x. Vamos agora construir um controle deslizante para poder determinar a quantidade de pontos que devem ser exibidos. Clico na ferramenta Controle Deslizante, clico na janela de visualização, o nome do nosso controle é N, ele vai variar de 1 a 20, crescendo de 1 em 1. Clico OK. Teclo ESC para selecionar a ferramenta Mover e vou recuperar o último comando. Para recuperar o último comando, clicamos aqui neste ícone e selecionamos o último comando. Veja, a sintaxe do comando pede uma expressão, a variável, o valor inicial e o valor final. No lugar do valor final, vamos declarar o controle N. Aperto o Enter. O GeoGebra criou uma lista 3 na janela de álgebra. Eu vou ocultar a lista 2, porque a lista 3 está sobre a lista 2. Oculto a lista 2. Agora temos um conjunto de pontos que tem a sua quantidade determinada pelo valor do controle deslizante. Vou ocultar a malha e ocultar o gráfico da função. Agora podemos observar apenas o conjunto de pontos. Agora, vamos trabalhar com o comando sequência para obter uma lista cujos elementos são expressões de funções. Para isso, construímos previamente um controle deslizante N, que varia de 1 até 20, crescendo de 1 em 1. Clicamos então na entrada e digitamos o seguinte comando. Sequência, vou selecionar a quarta sintaxe. Na expressão eu digito A vezes X, na variável A, começando de 1, indo até N. Veja, essa sequência nos retornará uma lista de curvas do tipo AX. Teclo Enter e na janela de álgebra, o GeoGebra nos retorna o seguinte objeto. Uma lista em que o primeiro elemento é um x, o segundo 2x, o terceiro 3x e assim por diante. E na janela de visualização, nós temos uma sequência de curvas dessa natureza. Conforme eu altero o valor do controle deslizante, o GeoGebra constrói novas curvas. Vamos agora recuperar o comando que utilizamos para obter a sequência de curvas e editá-lo. Para recuperá-lo, nós clicamos neste ícone, clicamos no último comando. E eu não quero que ele crie uma nova lista de curvas. Eu quero criar uma nova lista que sobrepõe a lista 1. Para isso, digitamos antes do comando L, underline 1, igual. Pois L, underline 1 é o nome da lista que já temos. Na edição, em vez de deixarmos apenas A vezes X, vamos colocar A vezes X ao quadrado. Teclo Enter, pronto. Agora obtemos uma lista de curvas do tipo AX ao quadrado. Conforme alteramos o valor do controle deslizante, obtemos novas curvas. Agora, vamos trabalhar com sequências de objetos no GeoGebra. Para isso, precisaremos abordar o comando sequência aliado a outros comandos. Para essa construção, nós construímos previamente dois objetos. O primeiro, um controle deslizante N, que varia de 0 a 20, crescendo de 1 em 1, e um triângulo T1. Com esses dois objetos exibidos na tela, vamos construir um vetor. Para isso, clicamos na ferramenta Vetor, selecionamos um ponto e outro ponto. Pronto, o vetor foi construído. É importante que esse vetor seja construído deste modo para que possamos alterar seu comprimento, sua direção e seu sentido. Com o vetor construído, clicamos na entrada e executamos o seguinte comando. Sequência, seleciono a quarta sintaxe. Na expressão vai ser o quê? O comando transladar. Seleciono a primeira sintaxe do comando transladar. Qual objeto? Objeto T1. Por qual vetor? O vetor U vezes I. Não basta colocar o vetor U, tem que colocar U vezes I. E vocês vão entender isso quando manipularmos o controle deslizante. Na variável I, valor inicial 1, valor final N. Teclo Enter. Pronto. A sequência de triângulos transladados foi exibida na janela de visualização. Veja, conforme manipulamos o controle deslizante,
altera-se a quantidade de elementos transladados. Isso acontece porque na sequência nós colocamos o vetor u vezes i, e a quantidade que a variável i assume está determinada pelo valor do controle n. Posso também manipular o vetor u para alterar o sentido e o comprimento das translações. Além disso, podemos ainda alterar a quantidade de triângulos transladados e manipular o vetor. Pronto. Agora eu vou ocultar a lista e vou ocultar o triângulo. Agora nós vamos fazer uma sequência de imagens transladadas no GeoGebra. Para isso, nós baixamos previamente uma imagem da internet e vamos inseri-la dentro do arquivo. Para inserir a imagem, clicamos sobre a ferramenta Inserir Imagem, acessamos a imagem e clicamos em Abrir. Pronto, a imagem foi inserida no GeoGebra sendo ancorada por 2 pontos. Vou reposicionar a imagem e ocultar esses 2 pontos porque eles não vão nos servir para a construção. Oculto ponto F e oculto ponto G. Veja que a imagem não aparece na janela de álgebra. Isso porque, por padrão, a imagem é inserida dentro do GeoGebra como objeto auxiliar. Para exibir objetos auxiliares, nós clicamos neste ícone na janela de álgebra e clicamos neste ícone. Veja, agora a imagem está exibida e a denominação dela é Fig1. Ao clicar sobre ela, ela fica selecionada. Agora, para fazer a sequência dessa imagem transladada, vamos recuperar o comando que utilizamos para transladar os triângulos. Para recuperar o comando, clicamos na entrada neste ícone. E veja, o último comando foi recuperado. Clicamos sobre ele. No lugar de T1, o que eu quero transladar? Quero transladar Fig1. Teclo Enter e a imagem foi transladada. Aperto ESC. Veja, conforme movemos o vetor, a translação se altera e conforme movemos o controle, a quantidade de imagens é alterada. Agora, vamos fazer uma sequência desta lista de imagens que foi transladada e vamos utilizar como recurso o comando girar. Antes, porém, vamos ocultar o vetor u e os pontos A e B e vamos construir um outro ponto que vai servir de centro da rotação. Clico o ponto na janela de visualização e agora na entrada digitamos o seguinte comando: sequência, seleciono a quarta sintaxe. Na expressão eu digito o comando girar e seleciono a segunda sintaxe. Qual o objeto que queremos girar? L_2, que é a lista de imagens transladadas. Qual ângulo? No ângulo A, e o centro de rotação vai ser o ponto H. A variável é A, valor inicial 0, valor final 2π, com incremento de π sobre 6. Teclo Enter. Agora veja, temos uma figura de imagens transladadas e giradas. Movendo o controle deslizante, alteramos a imagem. E movendo também o ponto H, que é o centro de rotação, conseguimos outros efeitos.